Olá, pessoa lindíssima! Mais Inova Podcast do Ar, um programa direcionado para pessoas que amam aprender sobre inovações dentro da área da saúde, ciência e tecnologia. Muita inovação, muita informação, mas a gente não pode deixar dessas informações serem oferecidas pautadas em bases cientificamente solidificadas. É muito importante a gente consumir informações qualificadas, assim como é meu público. Olha que coisa linda! O público do Inova Podcast, ele é composto principalmente por pessoas que realmente gostam do conhecimento, compreendem que conhecimento é poder, conhecimento liberta e nos auxilia a tomar boas decisões ao longo da nossa vida. Que maravilha ter você aqui fazendo parte comigo dessa jornada. Bem, o programa de hoje ele está direcionado para uma área específica da odontologia, conhecida como implantodontia. Pois é, houve, né? No singular. Muitas evoluções tecnológicas também na área, e isso nos atribui novas possibilidades, novos recursos para as pessoas que exercem essa especialidade, para serem oferecidos ao seu paciente. Isso muitas vezes otimiza o tratamento, e a gente vai aprender muito sobre isso tudo hoje. Na conversa que eu terei com o Dr. Jamerson Ribeiro. Muito contente por receber esse convidado, mas antes de eu passar a palavra e dar umas boas-vindas da forma como ele merece, eu peço que você inscreva-se no canal neste exato momento, não faz outra coisa. Clica aí no botãozinho, inscreve-se no canal, comenta, curta, compartilha e ajuda sempre a disseminar informações de boa qualidade. E agora, bem-vindo, meu querido colega, Dr. Jamerson Ribeiro. Que maravilha! Você não tem noção de como eu estou contente, não, viu? Poder estar aqui hoje recebendo. Finalmente deu tudo certo, né? Com certeza. Eu tentando horário, meu Deus, mas enfim. A agenda deu certo dessa vez. Hoje o universo conspirou para que tudo acontecesse da melhor forma possível. É um prazer muito grande tê-la aqui comigo. Eu sei que da sua cidade natal, aqui em Salvador também, muita gente já te conhece, mas para o público em geral, eu vou te fazer uma pergunta, e eu começo sempre com uma pergunta dessa ordem, mais pessoal, para os meus convidados, para que o público em geral conheça quem é aquela pessoa que eu estou ali entrevistando, né? A referência na área que eu estou trazendo em relação à temática que eu vou abordar. E aí eu vou te perguntar em relação à sua escolha profissional como cirurgião dentista. O que é que pautou essa tomada de decisão? Então, eu formei em 98. Uma época em que a implantodontia ela estava engateando, ela estava começando. E você sabe que o estudante ele é sempre ávido por novidades, por coisas que, né, se focam de uma forma diferente no mercado, né, que são novas, né? E eu sempre gostei muito da cirurgia. A cirurgia, desde que eu entrei no curso, eu já sabia que eu queria fazer, que era exatamente cirurgia. É tanto que meu primeiro curso foi exatamente de cirurgia bucomaxilofacial, né? Eu fui da primeira turma no Hospital Clériston Andrade. Olha! Fui. E não sabia dessa parte, não. Fui. E a partir dali, né, meu amor pela parte de cirurgia começou, né, a crescer cada vez mais. Só que teve um detalhe fundamental. Eu entrei no mercado de trabalho e comecei a fazer meus atendimentos numa clínica de prótese. O dentista proprietário da clínica só trabalhava com prótese, então ele fazia a parte toda de prótese fixa, como prótese removível, e eu ficava ali atuando na parte de cirurgia da clínica dele. E no momento que eu tinha livre, eu ia para lá, para a sala dele, e acompanhava os procedimentos de prótese e comecei a me apaixonar também pela prótese.
você trabalha de uma maneira muito casada, utilizando os dois segmentos, né? As duas áreas. Exatamente. E aí, a implantodontia estava começando, a gente já tinha acontecido a primeira turma de especialização em implantes aqui em Salvador, né? E eu falei, poxa, eu quero aprender um pouquinho mais a respeito disso, porque tem tudo a ver comigo, né? Tanto no quesito cirúrgico quanto no quesito protético, na parte de prótese, de reabilitação. E aí, né, foi um casamento perfeito, porque Sopa no mel. exatamente, eu descobri, não, a minha área, meu nicho é esse, o que me faz feliz é isso, né? E vamos para frente, porque isso aí é que vai ser o bom. direcionamento da minha vida, eu vou viver para isso. Que bom. Você tem uma característica em relação a como você atua na odontologia, eu acho isso muito espetacular, sobretudo nos tempos modernos. Você consegue aliar diferentes especialidades, executando muito bem a prótese, a implantodontia, enfim. Isso otimiza o tratamento, né? Mas você convive constantemente com esses trabalhos de reabilitação. Como é o dia a dia disso no consultório antes mesmo da gente entrar particularmente na área da tecnologia? Então, ah, hoje eu já consigo conciliar bastante o meu tempo dentro da clínica para poder realizar as duas áreas sem que haja um conflito, porque na verdade pode parecer uma coisa muito simples, né? Para quem não está no dia a dia, não, ele sai, faz uma cirurgia, depois vai e faz uma prótese, mas não, tem todo um processo dentro da clínica que é necessário a gente estabelecer para que as coisas não fiquem confusas, né? E aí a gente conseguiu realmente, com o passar do tempo, organizar esse fluxo dentro da clínica de maneira que a gente tem os dias exatos, tem os momentos específicos para cada especialidade, sabe? E é lógico, como a gente tem uma estrutura hoje um pouco maior, o que eu não sou responsável por fazer, lógico que eu tenho colegas que ali conseguem, né, executar e deixar com que o nosso paciente ele seja tratado e atendido de uma forma integral. E o fator tempo hoje, né, a gente não pode abrir mão disso daí não, o tempo Exatamente, está muito precioso. com certeza. Quanto mais a gente conseguir resolver as coisas em um determinado momento, melhor otimizar tudo isso, né. Sim, e isso é eu considero isso, o fator tempo, um dos grandes motivos também de todos os avanços que a gente vem conseguindo na parte de reabilitação hoje durante os anos. Isso aí acaba sendo um divisor Diário. de águas, né? Porque hoje o mundo é muito rápido, muito instantâneo. E a gente precisa acompanhar isso também. Exato. Quer ver uma coisa, e isso você acompanha de uma maneira divina, porque a gente vem de um outro tempo em que parece até que a velocidade não era a mesma e realmente não era, É. né? A gente, poxa, o dia continua tendo 24 horas, mas o dia hoje em dia, vixe, ficou redundante, mas tudo bem. O dia hoje em dia, ele está muito acelerado e tem uma característica, você é um profissional extremamente tecnicamente qualificado, muito experiente em tudo que você faz, mas você não abriu mão dos avanços tecnológicos. Como é isso, né, incorporar essas novas tecnologias no dia a dia do seu consultório, mantendo tudo em ordem, enfim, como é isso? Eu sou um profissional analógico que teve que se adequar ao digital, sabe? Porque é imprescindível hoje e assim, cada dia surge uma novidade, algo que brilha, que salta aos olhos, porque a ciência, ela está andando a passos largos. Então, quando a gente conhece uma técnica e começa a absorver, a atualizar aquela técnica, já surge uma nova e que muitas vezes já engole aquela que acabou de surgir, sabe? E a gente, como profissional já experiente, já de mercado, a gente tem que entender que nem tudo que surge vai ficar, ou então que é interessante para o nosso paciente, para a nossa vivência clínica diária, tá? Então, a experiência ela é fundamental para isso também, para a gente conseguir entender aquilo que vai realmente ficar e aquilo que é passageiro, sabe? Dá o discernimento, né? Sim, com certeza. O fato da gente ter uma base sólida, porque
quando nós iniciamos na implantodontia, meu primeiro curso de implantodontia foi em 99. Então, de lá para cá, muita coisa... Rapaz, já passou muita água aí, né? Rapaz. Muita coisa mudou de lá para cá, sabe? E assim, a experiência, o que a gente chama de mão, né? A mão para poder trabalhar, ela já tem um grau de refinamento que o digital, que as tecnologias recentes, elas são capazes de ajudar sobremaneira, né? Mas sem perder o feeling. Não substitui a experiência. Nada substitui. Você não consegue ser um bom profissional no digital, no tecnológico, se você não tiver a mão analógica. Pois é. Se você não tiver o conhecimento analógico, pode esquecer. Você não vai ser um bom profissional. Ele não é o conhecimento digital, ele não é uma muleta para um profissional ruim, né? Muita gente confunde muitas vezes aquela questão assim, não, porque ele faz cirurgia guiada, a cirurgia guiada vai ser capaz de resolver tudo, não. A cirurgia guiada é um recurso que existe hoje na implantodontia, que auxilia demais os profissionais, mas que se ele não tiver uma mão boa, se ele não tiver uma experiência, ela não vai resolver. Não é a solução da lavoura. Não é a solução. Mas é um facilitador. Muito, né? Facilita muito. Aí que entra, e eu acho muito maravilhoso, quando um profissional qualificado, experiente, ele não fica à mercê do tempo e busca essa nova caminhada, né? Esses novos recursos tecnológicos, aprimorando a qualidade de serviço que ele oferta ao seu paciente. E aí vou te fazer uma pergunta. Como é atuar hoje? Gente, eu imagino até a resposta, né? Já ouvi várias vezes aqui, mas eu quero ouvir de você. Como é atuar hoje num consultório em que você tem um fluxo digital, você tem uma impressora 3D, né? Escaneamento intraoral. Como é, sendo um profissional de outros tempos, experiente como você é, se adaptar a toda essa evolução? E o que é que você olha assim, poxa, isso aqui foi um ponto de virada no meu atendimento clínico, já focando nas tecnologias possíveis dentro das suas especialidades. O que eu acredito que o que realmente fez uma grande virada na nossa rotina foi o uso do scanner intraoral, né? Porque ele nos dá uma agilidade nos processos de reabilitação muito grande. Tá? A gente, quando fazia a moldagem tradicional, a moldagem analógica, que utiliza aquela massinha e tudo, a gente ficava meio que limitado aos laboratórios locais, por exemplo, certo? Isso sempre foi uma guerra, né? Porque na verdade o que acontece? Você envia para um laboratório que muitas vezes ele não te dá aquele resultado que você espera, né? Não estou dizendo que o laboratório é ruim ou bom, eu estou dizendo que muitas vezes você busca algo mais, né? sabe? Você quer entregar algo melhor para o teu paciente. E o fato de você ter aquele recurso analógico, você precisar do modelo físico para entregar ao laboratório, para ele confeccionar as peças, se tornava uma barreira por conta da distância. Então, quando você tem um recurso digital, você consegue enviar esse material para outros centros, onde os laboratórios têm uma condição de realizar um trabalho mais refinado, por exemplo, sabe? E isso num espaço de tempo reduzido. Basicamente, o mesmo tempo que você aguarda por um processo, por um trabalho aqui, é o mesmo período em que sai para outro estado para a gente receber. A diferença é apenas o transporte. Muitas vezes a peça vem de avião e rapidinho já está. Na mesma semana a gente entrega para o paciente, sabe? E de uma maneira mais qualificada, mais detalhada, Mais né? detalhada, sim. Né? Os laboratórios daqui estão se atualizando, estão se adequando, porque realmente eles têm que se adequar à nossa realidade, ao que o nosso paciente cobra. Antigamente, os nossos pacientes eles apenas queriam mastigar. Né? Na época em que a gente iniciou, o implante estava ali, ele queria apenas fechar aquele espaço. Eu estou sem dente, eu quero botar alguma coisa ali e não quero usar uma prótese removível.
Hoje em dia não, o nosso paciente ele busca a perfeição, né? Ele busca aquele dente, ele não quer saber de um implante, ele não quer que o colega, que o amigo, que a esposa veja, seu implante está bonito. Não, de forma nenhuma. Quer sorrir E que nem desconfie que é um implante. Exatamente. Eu costumo dizer que antigamente a nossa meta era fazer dentes parecidos com os naturais. E hoje a gente já tem condição de confeccionar esteticamente dentes mais bonitos que os naturais. Sim. Olha o grau de refinamento, olha o grau de tecnologia que foi necessário durante toda essa caminhada. Aí eu te pergunto uma coisa agora. Essa pergunta me fez pensar uma situação. Às vezes o trabalho que o cirurgião dentista executa, ele está tão superior ao que o paciente tinha como base, que muitas vezes pode gerar a vontade de modificar mais coisa, né? Uma coisinha vai puxando outra, como normal, isso? é comum isso acontecer, né? Na verdade, o paciente ele chega no nosso consultório com a intenção, e muitas vezes com os recursos que a gente tem hoje, a gente apresenta para ele uma gama de possibilidades, sabe? Hoje a gente não tira apenas a foto, a gente tira a foto do paciente, a gente escaneia o paciente, coloca essas informações num software e o software mostra o paciente sorrindo, conversando, com aquele sorriso novo. Uau. Isso gera encantamento, né? E isso é fantástico porque a gente tem a previsibilidade, sabe? Porque são recursos sérios que não apenas chegam ali e mostram um sorriso qualquer, não. A gente faz todo um planejamento de forma que a gente possa realmente entregar aquilo que está sendo mostrado na simulação. É o que a gente chama de mockup digital, né? Tem um mockup físico e um mockup digital. Aquela simulação que é apresentada, ela tem que se parecer com o que vai ser entregue, por conta, é lógico, da responsabilidade que a gente tem. A gente não pode vender uma coisa e entregar outra completamente diferente. Tá? Tem que estar próximo, né? Tem que estar muito próximo. Né? Não significa dizer que vai ser igual, não. Mas vai ser próximo daquilo. E isso é fantástico, porque o nosso paciente não entra numa viagem no escuro, sem saber para onde ele vai. Sabe? Isso me incomodava. Como isso antigamente. Isso é uma coisa que me incomodava bastante, porque a pessoa fala, como é que eu vou fazer um investimento? Como é que eu vou realizar um tratamento? E eu não sei. Vai ficar bom. O dentista me falou apenas que vai ficar bonito. Confiava, né? Exatamente. Eu estou indo porque eu estou confiando. Não. Hoje a gente já tem o recurso da previsibilidade a ele. Tá? E isso é fantástico. Isso é muito lindo. De todas essas possibilidades tecnológicas que facilitam o seu trabalho no dia a dia, qual aquela que você diz assim, disso aqui eu não abro mão mais nos tempos atuais? Que diga assim, poxa, como é que eu vivi até aqui sem isso existir? Então, se é que tem alguma que você possa falar. Olha, assim, né? as coisas é interessante porque as coisas elas foram acontecendo por etapas, paulatinamente. Porque a implantodontia, eu considero ela um divisor de águas na odontologia. Tá? A partir dela, a odontologia cresceu de uma forma vertiginosa. E um dos primeiros recursos digitais que a gente teve, que a gente precisa recordar, sabe qual foi? Sim. Fotografia digital. Foi o primeiro recurso. Né? Porque antes... A gente imprimia. A gente olhava o paciente, sorria. Não, acho que está precisando melhorar aqui alguma coisinha. Não, sorria de novo mais um pouquinho aqui para mim. E não tínhamos um recurso diário, um recurso fácil para estar, por exemplo, nos comunicando com o laboratório, dizendo para ele, olha, eu preciso disso. Porque se você fosse tirar uma foto, mandar revelar, né? Voltar para ir para o laboratório, todo esse processo era muito complicado, muito difícil. Então, você fazer uma foto do paciente já foi uma mudança significativa. E é uma coisa que a gente não abre mão. Na primeira consulta, a gente faz as imagens do paciente,
sabe? Então, é uma coisa sem volta, é um caminho que um recurso que é impreterível, tem que ter fotografia, né? E hoje o celular está aqui, a gente tira uma foto do Fácil, né? paciente, é muito fácil, coisa que 20 anos atrás Era um parto. A era gente muito nem difícil. tinha celular naquela. Eu fiz faculdade, o celular estava surgindo. Sim, Foi durante a faculdade, que era um tijolão, a gente, Motorola, bem grandão assim. quem poderia E, imaginar, e só né? quem tinha. E eram poucas as pessoas que tinham. Você lembra da Mavica? A Não, Mavica foi a primeira câmera digital que existia. Mavic. Eu Era. lembro, a que eu tive foi uma Canon. Uhum, Foi eu ela. sei. Mas isso lá no final dos anos 90 era um dos Cheguei a recursos que sair, não. tinha, era a Mavica, não um trambolhão assim enorme. Agora, eu tô Era da lembrando da Sony. especialização. E isso era da Sony, Ah, porque você falou, agora sim, isso mesmo. Pois Gente, é. aquilo era gigante. E Uhum. você lembra do A tamanho da resolução lente? péssima. Um negócio desse tamanho com aquele foco branco lá, ou com foco não, com o flash acoplado lá na frente para as fotografias intraorais. Um negócio gigantesco. Pois A que eu é, usava. né? Então, daí a gente já veio para a tomografia, certo? Que é um recurso também sensacional que hoje, praticamente 100% dos nossos casos, a gente lança a mão da tomografia para poder avaliar. E a tomografia, ela é um recurso hoje Mas digital, como facilitou isso, né, facilitou para implanto? demais, né? Quer dizer, para várias áreas. Implanto que é a sua área. Uhum. Gente do céu. Pois bem, e aí veio a outra parte digital, que é exatamente a questão do escaneamento intraoral, que a gente uniu a tomografia, o escaneamento, as fotografias, e aí você consegue fechar o caso do nosso paciente e muitas vezes confeccionar já o momento cirúrgico e o protético num momento só. A gente vai fazer a instalação do implante através do guia cirúrgico, que foi executado, que foi lançado mão através da tomografia e do escaneamento, né? Junto com as fotografias, a gente já deu um padrão estético ao nosso paciente e conseguimos, num momento só, fazer a instalação do implante e a instalação daquela prótese, já uma prótese já muito bonita, muito caracterizada dentro dos padrões estéticos exigidos para aquele caso. Olha que fantástico. Pois é. Quer ver uma coisa interessante? Me diz assim de uma maneira sucinta quais são os grandes benefícios para o paciente, para um profissional que utiliza esses recursos tecnológicos. O que é que tem de ganho para o paciente? A previsibilidade, né, porque ele já sabe o que vai acontecer com ele. O tempo de cirurgia, o tempo de tratamento hoje já é bastante reduzido, muito mais confortável, certo? E além do mais, tem a questão do momento cirúrgico, porque antigamente para você fazer a instalação de um implante você precisava fazer cirurgias grandes, cirurgias maiores, tem uma visão da área maior. E muitas vezes a gente faz um procedimento hoje chamado flapless, que é um procedimento no qual você instala o implante diretamente naquela área sem precisar cortar. A gente só vai fazer o acesso local e fazer a instalação do implante exatamente naquele local que a gente fez todo o planejamento. Tá? Isso aí é um ganho para o paciente de tempo e uma cirurgia super rápida. Uma cirurgia para a instalação de um implante utilizando guia cirúrgico numa técnica flapless, do momento em que o paciente entra, é anestesiado e faz a instalação do implante, 30 minutos. Meu Deus do céu, esse é o tempo de cadeira? Sim, para fazer um implante nessas características, 30 minutos a gente consegue resolver o caso. Caramba! Né? Eu Então, devo sair feliz da vida, né? exatamente. Sai com tudo pronto? Exatamente. E isso também a custo de praticamente nenhuma dor. Porque a gente tem que pensar também do ponto de vista tecnológico dos fármacos. Pois é. Sabe, hoje a gente tem fármacos que praticamente anulam
a sensibilidade dolorosa dos nossos pacientes, e isso também acaba facilitando demais a vida dele no dia a dia, né? Tem algum, pensando já na parte farmacológica, que você diga: isso aqui é algo que eu, depois que surgiu, não posso abrir mão"? Ou que você pensa, eu sei que pode não ser indicado para todo mundo, mas algo que você, dentro da farmacologia, que tem achado que foi algo espetacular que surgiu? Olha só, eu costumo sempre prescrever aquilo que é mais fácil para o paciente, Hum. né? Tanto do ponto de vista financeiro, Olhar custo-benefício, né? exatamente, quanto no custo na questão da facilidade de encontrar as medicações. Não existe uma medicação específica, porque cada caso é um caso. E é por isso que a gente tem que ter o conhecimento suficiente para indicar, né, Exato. aquela medicação correta. E sempre tá fazendo a anamnese, o questionamento, o questionário do paciente, para que a gente não prescreva drogas que sejam conflitantes com outras que ele já utiliza, ou talvez uma droga que venha provocar algum choque alérgico, algum efeito alérgico para esse paciente. Pois é, meu querido. Acho que o tempo passa, a gente nem sente, né? Já? Sente? Ah, tá. Fernanda, é isso mesmo, Fernanda? É isso mesmo. Eu preciso que ele me sinalize, às vezes, que eu fico tão focada na conversa que a gente está tendo aqui que não percebo a passagem do tempo. E foi muito, muito bom mesmo esse nosso bate-papo. Já tinha tempo que eu aguardava esse momento acontecer, mas finalmente aconteceu. Assim, prazer enorme tê-lo aqui compartilhando conhecimento tão qualificado com o nosso público. Aí fico muito feliz em estar aqui, com certeza. É uma alegria te ver, né? Tá vendo? É sempre uma alegria. Aqui tem um laço de amizade muito longo, minha turma linda da UFES. Eu saí da turma, mas a turma não saiu do meu coração. Sou muito próxima a eles, a todos vocês até hoje. Alguns mais, né? Gabi, você. Não vou nem citar, vai que eu perca um daqui na Esquece hora. alguém aí. Mas a UFES, fiquei 1 ano apenas lá, depois concluí o curso por aqui. Mas é uma turma que é muito especial Muito no especial, meu com coração. certeza. Tempo bom, né? Tantas histórias, né? Mas, enfim, muito prazer muito grande para você. Hoje, seu presente é mais do que especial. Pelo meu super patrocinador. A gente está falando, quando eu te fiz a última pergunta, que eu falei em relação a fármacos e tal, o que é que não pode abrir mão, você já faz uso de tudo isso, porque eu já vi os produtos da New Dental Care. Coloquei especialmente esse aqui para um grande cirurgião, né, poder acompanhar. Eu tenho, hoje em dia, em relação à evolução tecnológica mesmo, em produtos oral care, uma empresa que produz produtos, eu considero uma linha extremamente, uma linha premium mesmo, muito qualificada, muito séria em relação à produção de seus produtos. Tenho um orgulho enorme de ter uma linha como essa como meu patrocinador. E eles têm produtos para o dia a dia, a linha Cosmetic, tem uma linha pré-cirúrgica e uma linha também indicada para o pós-cirúrgico. Então, o seu presentão hoje, vocês são os pacientes que vai receber, vou tirar porque eu vou precisar explicar. Ele está direcionado exatamente ao enxaguante bucal da linha direcionada para implantodontia. Eu sei que você já usa tudo isso, tá certo? Mas tem aqui também um gel dental da linha Soft Tissue, maravilhoso. Ele tem extrato de chá verde, ácido hialurônico, e para facilitar a sua vida profissional com seus certeza. pacientes. E como você é muito atuante em tudo isso, seus pacientes também vão ganhar presentes. Aqui está muito cheio, enchi a sacola de um monte de gel dental, também Que da linha ótimo. Excelente. direcionada para implantodontia. Tem um bocado aqui para você fazer feliz também, bem cuidados os seus pacientes. Eu sei que você já consome todos esses produtos, mas está aqui Joia, muito um obrigado, presente, muito obrigado. né? Eu vejo você lá já prescrevendo direitinho. Isso, Eu acho sim. uma empresa assim, puxa, ela é tão séria. Imagine, os produtos são prescritos conforme a necessidade do paciente.
não são produtos que você encontra em qualquer lugar e tal, mas os profissionais bem qualificados, eles têm o cuidado também de permitir a preservação do seu tratamento quando o paciente não está ali só sentado na cadeira odontológica. Isso é Ele vai para fundamental. casa viver a vida dele e ser feliz, Com né? certeza. Mas é tão bom quando a gente tem esse tipo de cuidado, né? E pode prescrever algo tão qualificado para cuidar no pós-operatório também desses pacientes. Feliz mesmo em te receber aqui, Ah, viu? muito bom sempre. Viu? Gente, olha que conversa boa que eu pude ter aqui com o Dr. Jamerson Ribeiro, um implantodontista de mão cheia e também que executa um tratamento completo no seu paciente, porque ele também executa as próteses desses indivíduos. Amei saber que você teve toda essa passagem pela Buco, direciona para parte da implantodontia. Então, a gente está falando de um profissional altamente qualificado, contribuindo através do seu saber e da sua experiência, né, com as informações que a gente acabou de prestar aqui para vocês. Me orgulho muito do programa no que diz respeito ao público que eu tenho aqui, que é um público altamente qualificado. As pessoas que seguem o Inova Podcast são pessoas que gostam de ciência, saúde, obviamente não abre mão do que há do bom e do melhor e busca se informar também em relação às evoluções tecnológicas que estão aí para todo mundo. Mas essa evolução, essa tecnologia, ela precisa estar pautada muitas vezes também em uma base sólida de experiência. Vocês viram aqui como a gente conversou tudo isso. A experiência, a tecnologia acompanhando, a experiência, a ciência acompanhando a evolução tecnológica, tá bom? Que bom ter você aqui até esse momento. Clica, aproveita, se não segue ainda o canal, faz isso nesse exato momento. Não perde tempo, porque a gente tem muita coisa boa aqui ainda nos programas futuros para compartilharmos com vocês. Beijo grande, abraço e prazer, meu amigo, por tê-lo aqui, muito contente. Abraço, minha gente, e até a próxima.